Nesse vídeo falaremos sobre pneumotórax. O pneumotórax é considerado uma patologia onde existe ar na cavidade pleural. Lembrando que na cavidade pleural deve-se existir apenas líquido pleural. Ela normalmente pode ser classificada como pneumotórax traumático, que é aquele causado por um trauma físico, por exemplo, num acidente de moto, de carro, né, uma queda importante. O espontâneo, que pode ser primário ou secundário. Então, o espontâneo é que você não tem nenhum fator externo envolvendo diretamente nesse pneumotórax. E o iatrogênico, que é aquele causado principalmente por erros médicos, como, por exemplo, na passagem de um acesso central, né? E isso pode acontecer. Os tipos, a gente pode considerar como total ou parcial, então ele pode pegar o pulmão inteiro, fazer um colapso do pulmão inteiro, ou só de uma região, né? Ficar meio ali encarcerado. Ele pode ser uni ou bilateral, então pode acontecer do lado direito ou esquerdo, ou bilateralmente, aberto ou fechado. Quando a gente fala aberto ou fechado, o fechado normalmente é aquele, por exemplo, um trauma contuso com fratura de costelas que lesionam o tecido sem contato com o meio externo. Então, uma costela que está fraturada consegue fazer, por exemplo, uma lesão no pulmão. E o aberto, propriamente dito, é aquele por ferimento penetrante com contato com o meio externo. Por exemplo, um ferimento por arma de fogo ou um ferimento por arma branca. E tem o hipertensivo. Então, a gente vai ver aqui na imagem um pouquinho sobre o que é esse pneumotórax, ok? Então, nós temos aqui a imagem de um pulmão, e inicialmente será separado, né, só para mostrar individualmente. A gente tem as camadas, as pleuras, então, que são extremamente importantes para a gente conseguir entender o que é um pneumotórax. Então, ela reveste o pulmão e é como se fosse uma bolha, né, que encapsula o pulmão. Então, tem as pleuras viscerais e a parietal. A gente tem, então, um trabalho pulmonar durante a respiração que faz com que as pleuras se possibilitam, né, que o pulmão consiga se movimentar. Então, a gente tem, por exemplo, um trauma aberto, uma lesão por uma arma branca que faz uma lesão pulmonar. E onde deveria ter líquido pleural, acontece um extravasamento do ar. Consequentemente, esse ar retido ali na caixa torácica empurra, faz um colapso do pulmão. A gente também pode ter, por exemplo, doenças já características do pulmão, por exemplo, um enfisema pulmonar, né, bolhas que a gente pode encontrar, dado aí nos exemplos, né, de uma doença pulmonar prévia. E ela pode espontaneamente se romper, fazendo um extravasamento, né, do ar que está dentro do pulmão para dentro das pleuras, né, e fazer com que a gente tenha um pneumotórax. Esse pneumotórax espontâneo, ele tem várias coisas que podem influenciar, e principalmente as suas doenças, né? Ele está diretamente relacionado com o tabagismo e pessoas em torno de 20 a 40 anos. Né? Essa lesão que é causada pelo pneumotórax é extremamente séria. Então, ela pode causar, por exemplo, um pneumotórax hipertensivo, que é quando você tem a lateralização, né, do mediastino. Isso faz com que a pressão arterial seja modificada. Então, a pessoa precisa de tratamento médico imediato. Então, sobre o quadro clínico, ele normalmente tem início súbito, sente-se uma dor pleurítica, então a dor no pulmão, normalmente relacionada às costelas. Ela também é associada com a dispneia. Em alguns casos, quando é um pneumotórax ainda um pouco pequeno, ele está mais visível quando ortopneia, então quando a pessoa deita para dormir, por exemplo, e sente falta de ar, não consegue ficar na posição em decúbito dorsal, por exemplo, não consegue deixar a cabeceira mais abaixada, né? Tem que dormir com um monte de travesseiro, isso é ortopneia. Ele também tem associado a tosse, a taquicardia e hipotensão quando esse deslocamento de mediastino acontece. E o diagnóstico tem que ser
claro, porque ele pode ser também confundido com um tromboembolismo pulmonar, né, uma isquemia miocárdica, então um infarto agudo do miocárdio. Então tem que sempre pedir os exames para identificar o pneumotórax. O seu prognóstico vai depender de algumas coisas, como por exemplo a causa, né? Ela é uma causa, é um ferimento, é uma doença prévia, né? Então isso vai depender. A magnitude, então quão grande foi esse pneumotórax? Foi só de um lado? Foi dos dois lados? Isso também indica prognóstico pior. Quanto maior, pior. As complicações associadas, por exemplo, precisou fazer uma drenagem de tórax e ela complicou, infectou, né? A pessoa ficou muito hipotensa, evoluiu com uma parada cardiorrespiratória por conta de um pneumotórax hipertensivo, né? A doença pulmonar prévia, ela é grave ao ponto de não proporcionar uma melhora adequada desse paciente. Então, será que essas bolhas, por exemplo, de um enfisema, ele vai piorar ainda mais a sua recuperação? E o seu estado geral, até psicológico, né? E principalmente o estado nutricional. Um paciente que tem obesidade ou um paciente que tem uma desnutrição séria tem normalmente pior prognóstico por conta da não recuperação adequada muscular. Durante a avaliação, a gente vai encontrar então uma pessoa com pneumotórax, a mobilidade torácica reduzida, o frêmito tóraco-vocal abolido, a hipersonoridade ou timpanismo na percussão torácica, então você percute o tórax e encontra muito ar lá dentro, e a ausência de ruídos respiratórios, visto que esse pulmão provavelmente vai estar colapsado, vai estar fechado. O diagnóstico de pneumotórax é estabelecido com a radiografia torácica. Então, eu faço um raio-x e vejo a diferença da parede do pulmão, né? Do pulmão aqui, víscera, e da parede torácica. E eu não posso encontrar essa linha aqui, porque o espaço pleural é muito pequeno. Quando a gente encontra essa diferenciação, então nós temos um pneumotórax. Aqui nós temos uma imagem da associação até de um derrame pleural e um pneumotórax, onde a gente encontra aqui o colapso pulmonar. Então, essa linha aqui, pequena, é o pulmão. Então, a gente não vê, aqui a gente vê tramas, ó, desse lado, do lado esquerdo, né? Aqui o coração, lado esquerdo, a gente vê tramas. Desse lado, a gente não consegue observar tramas pulmonares. Então, a gente pensa assim, o pneumotórax hipertensivo, né, ele acontece, ele é o comprometimento de um pulmão. Então, por exemplo, aqui nós temos um pneumotórax do lado direito do pulmão, do lado direito do tórax desse paciente. E ele compromete o pulmão contralateral, então o pulmão esquerdo, empurrando o mediastino, consequentemente interferindo na responsibilidade do pulmão não acometido. Então, o mediastino desse lado o mediastino está todo para o lado esquerdo. Isso faz com que esse pulmão, o lado do pulmão esquerdo, não consiga se abrir, porque o pulmão direito está colapsado e o ar que está entre as pleuras está empurrando o mediastino. É possível você, na sua avaliação física, ver uma turgência, uma estase jugular. Então, a jugular fica um pouco mais saltadinha, devido ao coração estar comprimido. Aqui nós temos a imagem de uma, se eu não me engano, uma tomografia computadorizada, onde a gente tem aqui essa região preta, escura, né? Isso aqui é ar, e essa região mais clara aqui é o pulmão colapsado. Ao compararmos com o lado contralateral, a gente vê que aqui nós temos uma abertura total pulmonar, e aqui a gente não encontra, né, do lado acometido. Vamos ao próximo vídeo. Até mais!